Olá, meus queridos, tudo bem? Paz do Senhor. Meus irmãos, eu estou fazendo aqui uma pequena série ou alguns vídeos a respeito das duas casas de Israel. E este final de semana eu tentei gravar lá na pracinha próximo de casa. E até fui lá, gravei um vídeo, né? Queria gravar 2 ou 3 vídeos no mesmo dia, numa tarde que me estava livre, né? Mas eu acabei de gravar o primeiro vídeo desse que eu já postei, inclusive, no canal, né? Que eu falei lá do profeta Jeremias, né? Jeremias 31. E logo em seguida eu ia gravar sobre Ezequiel, sobre Daniel, né? Eu ia dar uma sequência ali. Mas acontece que assim que eu finalizei aquela parte, né? Aquele pequeno vídeo lá de Jeremias 31, encostou alguns carros ali com o som ligado, né? Próximo à praça, começou a fazer um barulhão. E eu achei melhor não gravar, né? Porque ia ficar um fundo musical muito esquisito, né? Então eu decidi gravar no meu trabalho, no horário do almoço, ou até mesmo em casa, né? Durante a semana à noite, né? Então eu tô gravando aqui novamente, tá? Para falar a respeito das duas casas. E hoje a gente vai entender sobre a casa rebelde. Sobre a casa rebelde, casa de Israel. Sobre o profeta Ezequiel, né? E eu tenho certeza que vai ser de grande avalia, de grande importância para você que já acompanha, para você que entende um pouco ou até mais do que eu sobre o assunto das duas casas de Israel, né? Então eu te convido a ficar aqui comigo, né, nesse estudo. Eu vou tentar ficar dentro de 20 minutos, no máximo 30, né? Entre 20 e 30 minutos, né? Mas o ideal é 20 minutos, não passa muito de 20 minutos, mas pode acontecer de eu esticar um pouquinho, né? E então eu quero usar só 2 trechinhos, na verdade. Eu vou ler aqui capítulo 3, né, alguns versos, e vou falar do capítulo de número 37, né? Esse é o objetivo meu, minha meta, né? É o que está no meu coração. E eu penso que dentro de 20, eu vou tentar fazer isso em 20 minutos, né? Falar um pouquinho do capítulo 3 e um pouco do capítulo 37, né? Que ao meu entender e ao meu ver são 2 capítulos que são importantes, né, para a gente compreender o assunto. Ele dá uma desbloqueada em bastantes assuntos dentro da profecia de Ezequiel, que são 48 capítulos, né? Mas a gente vai falar apenas de 2 capítulos, de 2 blocos, de 2 pontos que são importantes entendermos, tá bom? Então vamos lá. Ezequiel capítulo 3, do 5 até o 9. A gente vai ler, né? Diz assim. Aliás, né, no início do capítulo, Deus dá o livro, né, um rolo para o profeta e fala para ele comer o rolo, né? Isto é, fala da profecia, fala do que Deus ia entregar para ele ou entregou para ele, né? Todo o assunto, toda a revelação que envolve o futuro, né? Deus entregou para o profeta, ele tinha que digerir aquilo, entende? Não é mastigar papel, não, entende? São coisas espirituais, profecias, assuntos relacionados ao futuro de Israel. E o profeta precisou digerir, entende? Engolir, mastigar, comer, entende? Se alimentar da profecia, se alimentar daquilo que Deus estava mostrando para ele, através do livro da lei, através de outros profetas e através da própria revelação de Deus na vida do personagem Ezequiel. Ok, então, após Deus ter dado tudo isso para ele, aí Deus fala para ele, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel, né? Então, casa de Israel, né, neste contexto aplica-se para 12 tribos, não 2 e nem 10, tá certo? Tem momentos que a profecia vai mostrar uma direção para 10 tribos, né? Tem momentos que a profecia vai mostrar para 2 tribos só, e tem momentos que é para as 12 tribos, né? É um bloco de informação para atingir as 12 tribos, né? Tá certo? E verso 6, né? Nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possam entender. Se eu as tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Nesses 2 versos primeiro. Vamos entender algumas coisas, né? Que é importante a gente conceber, transformar, jogar luz na nossa mente para abrir a profecia, né? Para não ficar só no literal, para não ficar só num profeta como este, falando apenas para uma nação, né? Nem nação não é na época, porque estavam na Babilônia,
E lá dentro da Babilônia só tinha 2 tribos, né? Deus não está usando 48 capítulos para falar apenas com 2 tribos que estão fora da sua terra, lá em cativeiro babilônico na época de Daniel. Essa é a primeira a primeira distorção, é a primeira mentira, é o primeiro entendimento que você tem que remover da sua mente. Deus não está falando para 2 tribos literais, só para aquele povo que fala o hebraico, entende? Deus está falando, vai e diz para esse povo, né, de língua estranha, né, um povo diferente, né, e ele vai dar a descrição aqui desse povo mais para baixo, né, mas o fato é que Deus está dizendo, a mensagem não é para aquelas 2 tribos literais que estavam em cativeiro naquele momento, embora algumas coisas se aplicam para eles. Certamente o profeta falou com eles, né, para dar cumprimento na parte histórica, literal do que eles estavam vivendo ou acabaram de viver, porque eles estavam vivendo um tempo de juízo, consequência de pecados de não ter dado ouvido ao profeta Jeremias, entre outros profetas que Deus usou, né? Então eles já estavam em juízo. Aqueles que estavam no cativeiro certamente estavam com o coração amolecido e deve ter ouvido o profeta, entende? E percebido que Deus, né, estava usando o profeta. Então eles não rejeitaram o profeta Ezequiel nesse sentido. Só que o que a gente precisa entender é o segundo ponto, que o profeta Ezequiel é chamado, ou tem uma nomenclatura de filho do homem, né? E esse filho do homem, o próprio Jesus se autodenomina, né? Vou falar de uma só que eu lembro, mas ele fala muitas vezes, né, nos evangelhos, né? No evangelho de Lucas, no capítulo 18, né? No finalzinho ali ele vai falar: quando o filho do homem vier, será que ele vai encontrar fé na terra, né? Então essa nomenclatura de filho do homem aplica-se para Jesus, entende? Então quem vai dar cumprimento, na verdade, nessas profecias, nessas palavras, inclusive de comer o livro, digerir o livro, absorver as palavras do livro e tudo mais, entende? É o próprio Filho do homem verdadeiro, Jesus Cristo. Só que quando Jesus Cristo veio na sua, vamos dizer assim, quando ele se fez carne, quando ele se transformou em ser humano, né? Eu gosto muito da palavra se transformar num ser humano, né? A palavra se transformou num ser humano, né? Ou a palavra se fez carne. Então, naquele período de ministério de 3 anos e meio, Jesus também não conseguiu atingir essa casa da qual Deus está acusando, né? Porque Deus está olhando para o futuro de Israel, Deus está olhando para o corpo do Filho do Homem, né? Porque o Filho do Homem é Jesus Cristo, o verdadeiro Filho do Homem, e o verdadeiro povo que Deus quer atingir, na verdade, com essa palavra, é o corpo do Filho do Homem, que a gente conhece hoje como igreja, que está espalhado por toda a face da terra, entende? Então a gente precisa entender que a palavra, a mensagem, a profecia é direcionado para um povo que não é o povo que fala hebraico, mas sim um povo de língua estranha, os estrangeiros, os gentios, entende? Então o profeta está sendo enviado para falar para esse povo, né? Através da leitura que a gente entende que é para nós, né? Mas no contexto profético literal aponta-se para Jesus, entende? E Jesus vai dar cumprimento. E Jesus sozinho, como ele não conseguiu executar essa missão, né? E nem o profeta Ezequiel, porque o profeta Ezequiel está no cativeiro, né? O profeta Ezequiel não tem como ir até as nações onde a casa de Israel está espalhada, né? Porque a casa de Israel foi espalhada por todas as nações. Estão espalhados por todos os lados, né? Então o profeta Ezequiel jamais conseguiria fazer isso, né? Primeiro porque está falando de continentes, né? De vários lugares, confins da terra. Segundo porque ele estava em cativeiro. E terceiro porque é o próprio Jesus quem vai cumprir isso. Só que Jesus, quando ele veio, também não deu tempo para ele executar isso. Então a gente transfere esse poder, esse enviar para o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele vem, quando ele desce para preencher os homens na face da terra, o Espírito Santo é enviado, ele usa o personagem, o indivíduo que reconhece: opa, eu sou a casa de Israel, eu sou gentio, né? Eu sou o atalaia, eu quero ser enviado para anunciar os pecados da casa de Israel, mas eu também pertenço à casa de Israel, porque primeiro eu preciso reconhecer que é para mim a palavra. Quando eu reconheço que a palavra é para mim, eu já me denomino como casa de Israel e eu faço parte do corpo do Filho do Homem, que é Jesus. Eu acredito que você está conseguindo entender, né?
a linguagem espiritual, não só aqui do profeta Ezequiel. Esse tipo de aplicação, de entendimento, de interpretação, você pode usar em todos os profetas, né? Todos os profetas vai tipificar Cristo, mas eles na sua vida literal, eles não conseguiram atingir os objetivos das quais profecias eles anunciaram, né? O próprio profeta Ezequiel não conseguiu executar a missão que Deus deu para ele, entende? Mas ele escreveu, porque estando escrita, a gente vai entender que é para nós, entende? É nós que vamos dar cumprimento nessa profecia. Aí cabe a nós, né, escolhermos um lado da profecia para ficarmos. Tem uns que vai ficar pro lado da casa rebelde e não vai querer dar ouvidos. E tem outros que vão dar ouvido, vão se reconhecer do seu pecado, né? Entende? Vão bater no peito, eu sou casa rebelde, eu preciso dessa palavra e eu quero ser enviado. Eu quero avisar o meu vizinho, ou a minha cidade vizinho, o bairro vizinho, a rua de trás, que eles são casa rebelde, eles precisam ouvir essa palavra, eles precisam entender, né? E quando eu fizer isso, o sangue deles, mesmo que eles não ouçam, mesmo que eles não se arrependam, mesmo que eles não façam o que está escrito para ser feito, o meu sangue não vai ser cobrado e o sangue deles não vai recair sobre a minha cabeça, né? E Paulo vai usar esse termo aqui lá em Atos 19, não sei se é Atos 19 ou Atos 20, Paulo vai usar isso, né? Que o sangue daqueles que eu fui até lá e falei da palavra não vai recair sobre a minha cabeça, porque eu anunciei, eu falei, eu fui um atalaia, eu fiz como o profeta Ezequiel, filho do homem, no sentido corpo de Cristo. Verso 8: Eis que eu fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura tua fronte contra a sua fronte. Então olha só que interessante, né, o que Deus está falando conosco, né? Eis que eu fiz o teu rosto duro contra o rosto deles, né? Então nós que já estamos, né, caminhando já há algum tempo com respeito a essa pregação das duas casas, das duas tribos, dessa restauração, dessa mensagem profética que aplica para nós, nós entendemos, nós reconhecemos que nós somos a casa de Israel. E agora nós precisamos avisar o nosso vizinho da esquerda e da direita, de que eles também precisam se arrepender, né? Só que a palavra está dizendo que Deus fez o meu rosto duro contra o rosto deles, e o rosto deles contra o meu, né? Interessante, né? Então, se eu reconhecer que eu sou casa de Israel e me converter ao Senhor e fazer conforme está escrito, obedecendo essa profecia, eu vou perceber que o meu rosto é duro contra eles, porque eu vou olhar para a atitude deles, para a prática de vida deles, e eu vou ficar de uma certa forma com uma ira santa, né? O meu rosto vai ser duro contra eles. Eu não aprovo, eu reprovo as suas obras. Eu não admito esse tipo de comportamento seu como cristão. Essa vida prática que você está oferecendo para as pessoas não está correta. E o meu rosto é contra o teu rosto. E eles, ao ouvirem tais palavras, vão ter o rosto duro contra o meu, porque eles também não vão aceitar. Olha o que vai dizer o verso 9. Fiz a tua fronte como um diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Então aqui ele dá o desfecho e aqui ele entrega o resultado ou a consequência. É claro que a gente precisa meditar no capítulo todo, sem esquecer, né, do que foi falado no início, sem esquecer que foi falado no final, e absorvendo a mensagem central do capítulo, né? Ou para aqueles que já estão mais acostumados, mais familiarizados, mais aprofundados nas profecias, entrar para dentro do profeta, ou seja, dentro de 48 capítulos, a absorver a mensagem central dos 48 capítulos, né? Que é uma coisa difícil já de se fazer, né? Mas eu acredito que tenha pessoas que é capaz de fazer isso, porque o profeta conseguiu absorver, o profeta engoliu essa profecia, entendeu e escreveu para nós. Então não é impossível a gente ler os 48 capítulos, meditar, ouvir, até entender a mensagem central. E aí trazer uma aplicação dos 48 capítulos, para mim saber o que eu preciso fazer, né? E o que eu estou fazendo é quase isso, né? Eu não estou usando os 48, mas eu peguei o capítulo 3 e a gente vai falar um pouquinho do capítulo 37, entende? E a gente vai cruzar vários pontos do livro, né? Mas sem ler, porque de uma certa forma a mensagem central já está no meu coração. Eu não sei se eu estou conseguindo passar, se eu estou me expressando da forma que faça você entender.
Mas a mensagem central é unir as duas casas, unir o que está dividido e levar Cristo para a casa rebelde. E a casa rebelde está no meio das nações, espalhada, junto com outros povos. E não tem como identificar quem é israelita e quem não é. Por isso, a melhor forma de entender é receber a profecia como um todo para mim. O que não serve para mim, entre aspas, que não foi para mim, que já ficou no passado, a gente descarta. Mas o que está para o futuro ou para o meu tempo, aí eu tenho que fazer uso dela e aplicar, como se fosse literal mesmo para mim. Então aqui está a casa rebelde, né? Vamos ler o verso 10. Deixa eu ver se é isso mesmo, né? É isso mesmo, olha o verso 10. Ainda me disse, mas filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras, que hei de te falar, e as ouve-as com os teus ouvidos. Verso 11. E pois vai aos do cativeiro, e cativeiro não é só quem estava lá, entende? Na Babilônia. Vai aos do cativeiro. Tem que lembrar do cativeiro da Assíria, cativeiro das 10 tribos que foram espalhadas por meio das nações. Esses cativeiros Ezequiel não conseguiu ir. Esse cativeiro Jesus na sua carne, nos dias da sua carne, não conseguiu ir. Somente através do Espírito Santo seria possível essa mensagem chegar até os do cativeiro. Até porque nós estamos em cativeiro ainda, né? Quer você entenda, quer você receba, quer você reconheça, mas nós estamos em cativeiro ainda, não adianta. Não tem como anular isso, entende? Vai até os dos cativeiros, fala com eles e diz, assim diz o Senhor Deus, né? E aí ele vai começar a falar, né? Da glória do Senhor, das coisas que acontecem, né? Mas o próprio Deus vai dizer através do profeta Ezequiel, mas eles não vão te dar ouvidos, né? Vai se repetir algumas vezes essa fala, né? Mas eles não vão te dar ouvidos. Olha só que coisa, né? Vai até os do cativeiro, vai até a casa rebelde, vai até os gentios, vai até aquele povo, não é o povo da língua hebraica, é o povo que fala de uma língua estranha, ou de lábios gaguejantes, né? Lábios gaguejantes, tem uma tradução que vai dizer lábios gaguejantes. O que é o lábios gaguejante? Na verdade, é aqueles sem instrução, aqueles que não têm estudo, que não têm instrução, é isso. Vai até eles, que eu vou falar a este povo, nem que seja por meio deles. No caso é para quem reconhece. Seja entendido, letrado ou iletrado, recebeu a mensagem, entendeu a mensagem, aí Deus vai falar com este povo, aí no caso da língua hebraica, que é o Israel, né? Aí em todas as gerações vai ter alguém falando com eles, porque eles têm o coração duro, né? Povo obstinado ao pecado, assim como a casa rebelde, né? Não tem diferença, na verdade. Então, queridos, quando a gente entende essa mensagem, a gente vai até os nossos irmãos em Cristo, que não entenderam ainda essa mensagem, que não compreenderam, não tiveram sua mente bloqueada para essa mensagem. E aí eles vão ressoar, eles vão recuar, vão ficar com os rostos contra nós, porque eles vão achar que nós estamos em heresia, que nós estamos falando algo que não está escrito, que não é Bíblia. Porque na maioria deles, da casa rebelde, da casa de Israel, que está no meio das nações, a mensagem deles é única, né? É quase que uma mensagem universal. Então, quando alguém se levanta como enviado, como um atalaia da casa de Israel, para acusar, para condenar e para dizer para eles que a prática de vida deles não está condizendo com o que está escrito, eles vão ter o rosto contra nós, não vão aceitar, vão desprezar a nós, porque a nossa mensagem de fato é desprezível, né? Muitos dos que estão vindo se identificam com essa palavra, porque eles tentam falar com essas pessoas, seja pelo WhatsApp, seja numa conversa entre irmãos, seja conforme for, ou pelas redes sociais, eles vão recuar, eles não vão aceitar essa mensagem. Por quê? Porque é casa rebelde, eles não vão dar ouvidos. Mas a profecia está dizendo que tem alguns que vai dar ouvidos, tem alguns que vão voltar, vão se levantar como atalaias. E estes vão comer este livro, vão entender a profecia, vão digerir a profecia. E mais ainda digo, no futuro vão se tornar, né, as duas testemunhas de Apocalipse 11, né? Vão fazer coisas tremendas na terra. Por quê? Porque eles comeram a palavra, eles entenderam o livro, eles receberam a revelação, estão cheios de poder, né? Entende? Porque eles entenderam que é para eles a mensagem, não é para o outro. Eles não vão empurrar para o outro, não, a mensagem é para mim. Eu sou rebelde, eu preciso me santificar, eu preciso falar desta forma, eu preciso pregar como essa mensagem, como Ezequiel pregou,
como Jesus pregou, como os apóstolos pregaram. Eu preciso pregar como eles. E aí Deus vai dar poder para esse tipo de pessoas. Vamos lá agora no capítulo 37, que é o 37, verso 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram, e pereceu toda a nossa esperança, e estamos de todo exterminados. Então essa é uma acusação que vai estar na boca de toda a casa de Israel, ou uma confissão, né? Estamos na péssima, estamos na miséria, estamos desamparados, estamos sem esperança, né? Pereceu toda a nossa força, tudo aquilo que a gente, né, tínhamos como nação, né? Porque de fato quem tinha esse sentimento eram os profetas, que entendiam que a nação estava perecendo, a nação estava perdendo a sua origem, a sua essência, que era adorar o Deus verdadeiro, adorar o Deus de Israel. Não é um Deus qualquer, né? Então, primeiramente, o profeta já sentia isso, né? Pereceu toda a nossa esperança, né? Mas aí, Deus, para confortar, Deus para trazer um refrigério para os profetas, para aqueles que recebiam essa mensagem, entendiam que essa mensagem fala do futuro. E aí Deus dá essa visão, né, para o profeta, do vale de ossos secos, né? Tem duas maneiras da gente entender. Você pode aplicar o vale de ossos secos como um exército se levantando, como a igreja, né? Pessoas se convertendo. Quando você entra num vilarejo, começa a pregar o evangelho, fazer um trabalho ali, dali a pouco você está vendo um exército se levantar, porque tem pessoas se convertendo ao reino, né? O reino dos céus, o evangelho em si, ganhando poder, força, está ficando de pé um exército. Essa é a primeira aplicação, rasinha, vamos dizer assim, e a mais fácil de interpretar e de entender. Mas como o texto ou o contexto aqui está falando de ressurreição, né? Deus está mostrando que toda a casa de Israel vai ressuscitar, né? Não tem como fugir disso também, né? Se Deus está dizendo que toda a casa de Israel, 12 tribos, vão ressuscitar no futuro, significa, né, e vão ressuscitar para fazer, no contexto que a gente vai ver, que eles vão ressuscitar para fazer coisas boas, né? Vão ressuscitar para reinar, vão ressuscitar para exercer juízo na terra, enfim. É uma ressurreição de bênção, não é uma ressurreição de condenação, né? Então o profeta está dizendo: esses ossos que você está vendo ficar de pé, que está ficando um exército poderoso, é toda a casa de Israel que vai ressuscitar um dia. Vai se levantar, vai ressuscitar do pó da terra, né? Vão sair do pó da terra. O contexto você vai ver disso, né? Que eles vão sair do túmulo, vão ouvir a voz do Filho do Homem, eles vão sair do túmulo, vão ressuscitar, entende? Aí você olha para a igreja ressuscitando. Ué, a igreja está ressuscitando, mas o Israel também está ressuscitando? Que negócio que é esse? Sendo que o livro do Apocalipse e outros profetas vão mostrar o Israel passando pela grande tribulação, e você prega que a igreja não vai passar pela grande tribulação, mas que a igreja vai ressuscitar, e de fato vai, né? Só que o profeta está falando aqui que as 12 tribos, toda a casa de Israel também vai ressuscitar, e não tem como negar. Você vai distorcer o que está escrito? Não sou eu que estou falando, entende? Então esse é um ponto chave para você entender várias coisas no profeta. Toda a casa de Israel, 12 tribos, vai ressuscitar. E a igreja também. Por que a igreja vai ressuscitar junto? Porque a igreja, na verdade, né, foi alcançada por meio dos atalaias, que o profeta profetizou, que Jesus veio para dar cumprimento, mas como em carne ele não conseguiu, ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo começou a fazer esse trabalho no coração dos que se entenderam como igreja, né? Ou que se perceberam que eles faziam parte da igreja, a igreja verdadeira, inclusive. Porque a igreja verdadeira de Jesus, aquela que não distorce texto, aquela que é fiel com a palavra, aquela que é fiel consigo mesma e com Deus, ela vai reconhecer: eu sou a casa de Israel, eu faço parte do Israel espiritual de Deus, eu faço parte dessas 12 tribos. Tanto essas daqui, como aquelas que estão no Apocalipse, como aquelas que estão em outros lugares. Por toda a Bíblia vai estar falando de 12 tribos, né? Então esse tipo de igreja, esse tipo de casa de Israel vai ressuscitar, entende? E aí você desbloqueia um monte de coisa. Mas é preciso aceitar e negar a mensagem atual, que desprepara, que divide, né? Que é contra o Filho do Homem, né?
o Filho do Homem, aqui aplicando para Jesus, ele vem para juntar as 12 tribos, né? Mateus 12, 30, né? Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta a juntar as 12 tribos, está espalhando, né? Eu já gravei alguns vídeos sobre isso, né? No passado aí. Entende? Então, nós precisamos abraçar essa palavra, precisamos nos fazer uma revisão na nossa mensagem, né? Fazer uma revisão na nossa mente, remover tudo que está errado e se converter a essa palavra, se converter ao que o profeta está falando. Que na verdade, 1 Pedro 1, 10, 11 e 12, Pedro está falando que o Espírito de Jesus estava neles, profetizando para o nosso futuro. Se Jesus estava lá, foi ele que falou. Se foi ele que falou, e agora eu estou no presente dando cumprimento da profecia, e estou distorcendo o que Jesus falou, eu estou contra Jesus. Começa a pensar nesse sentido para você ver. Começa a observar para você ver a mensagem atual e o que está sendo falado pelos profetas, pelos apóstolos, pela Bíblia toda, na verdade. Você vai ver que tem contradição, você vai ver que não está acontecendo de fato e de verdade como está escrito. E aí você vai olhar a sua volta e vai falar, são poucas as pessoas que estão falando a verdade. São poucas as pessoas que reconhecem que são culpados. São poucas as pessoas que vão pregar essa palavra, porque vai ter que bater no peito, vai ter que enfrentar muita coisa. Vai ter que engolir sapo, jacaré, crocodilo, vai ter que engolir elefante, girafa, né? Vai ter que enfrentar um mar de angústia para poder pregar essa mensagem, né? Vai ter que ter o rosto duro contra eles, e eles vão ter o rosto duro contra você. Mas você vai ter que calçar o peito, se encher da palavra, comer o rolo do livro, da profecia, e fazer bom uso dela, como o profeta fez, como Jesus fez, como os apóstolos fizeram. Amém, meus queridos? O tempo está esgotando do que eu propus, né? Não queria passar de meia hora, já está com 27, né? Mas eu acredito que eu consegui trabalhar aqui dentro do profeta, entende? Mostrando o cumprimento, né, de toda a casa de Israel, e mostrando o envio, né? Como se daria o envio, como começaria essa obra. Quem está no cativeiro, quem não está. Quem é pertencente, quem é casa rebelde, quem não é. Para quem está sendo destinada a palavra. Se é para a casa literal de Israel ou se é para a casa espiritual de Israel, né? Tá certo, meus queridos? Deus abençoe vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo, permitindo Deus. Amém?